Buga Vandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Olha a gente aí na 30ª parte do nosso estudo sobre a expansão do capitalismo. Isso não tem fim não, hein, Vandim? Pela mãe do guarda! Caramba! Claro que tem fim, tudo tem fim, pô. Mas é que a gente tinha que chegar até aqui, né? Mas a gente vai mudar esse disco logo logo. Terminou a Segunda Guerra, hein? Tapa na peteca. Vamos levantar acampamento, tem outras coisas esperando ali. Hoje a gente vai olhar então, nesse segundo tópico a respeito da Segunda Guerra Mundial, um pouquinho das participações, como que elas se deram. Tá, você vai encontrar isso aí pela frente, então, né, não pode te pegar desavisado porque te causa um susto, um mal-estar, uma caganeira, um piririgangorra. Não pode, né? A gente tem que estar preparado para não ter piririgangorra na hora do pismo. Então vamos embora lá. Galera, quais são os dois lados que se enfrentam nesse conflito? Os aliados e o eixo. Mas foram só eles que brigaram, Vandim? Não, gente. A guerra mundializou-se. Ela se tornou uma guerra global. 72 países estavam envolvidos nessa guerra. Tem confusão para todo lado. Isso que você estuda aí no ensino médio, você estuda aquele núcleo ali mais conhecido, alguns nomes de batalha mais conhecido, mas o pau comeu. Se a gente for detalhar todas as frentes em que a guerra se desenrolou, teve conflito na China, teve conflito na África, teve conflito na Tunísia, e teve conflito no Oriente Médio, teve conflito para todo lugar. Beleza? No Brasil teve conflito, Vandim? Internamente, sim. Teve conflito aqui, ué. A colônia alemã, quando o Brasil entrou na guerra contra a Alemanha, passou um dobrado aqui dentro, amigo. Então a guerra se mundializou. Mas a gente não fica aí, pô, senão virava um curso de Segunda Guerra Mundial, a gente não saía daqui hoje, né? Nem amanhã. Então a gente estuda aquele núcleo ali. Então a aliança principal, aliados e eixo. O eixo você já sabe, é o Roberto, né? Agora, quem eram os aliados? De início, França, Inglaterra e União Soviética. Gozado, França e Inglaterra estarem ao lado da União Soviética, né? Pois é, a União Soviética é socialista e o socialismo não era inimigo do capitalismo, assim, pelo menos no olhar do fascismo, sim. Pois é, gozado, o fascismo surge para combater o comunismo. E lá na frente, quando estoura a guerra, que é o que a gente está vendo, o capitalismo está junto com o comunismo para combater o fascismo, porque ele virou um inimigo pior. Eita ferro! Eu lembro da história da Lagoa da Pampulha em Belo Horizonte, né? Quando fizeram a Lagoa da Pampulha em Belo Horizonte, caramba, aquilo ali era só para milionário, o pessoal foi fazendo mansão em volta, mas não fizeram tratamento de esgoto. Logo a lagoa começou a feder. Então a madame está à beira da piscina, mas o cheiro é de bosque. O que eles fizeram? Para combater a fedentina, trouxeram uma planta africana, um aguapé, porque essa planta ela se alimenta dos dejetos humanos. Beleza, qual que é o problema da Lagoa da Pampulha hoje? Hein? Essa planta se multiplicou e ela mata a lagoa. Já se gastou 1 bilhão para tirar esses aguapés de lá. Você passa em Belo Horizonte, tem aquelas dragas lá tirando aquela planta e estocando na margem, caminhão levando, e ninguém põe fim àquilo ali. Então olha só, aquilo que era a solução, que era a planta, para a fedentina ela era a solução, virou o problema. Então olha só, pensa nesse exemplo. O nazismo, o fascismo, era uma solução para uma praga que estava fedendo na Europa. Qual praga era essa? O comunismo. Pois é, mas depois quem se torna o problema? O nazismo e o fascismo. Ironia do destino, né? Quando os Estados Unidos entram na guerra, o que a gente tem que assistir? França, Inglaterra e Estados Unidos, 3 nações capitalistas consolidadas, parceironas do Stalin, da Rússia, da União Soviética, lá comunista. Combatendo quem? A grande praga que havia se tornado o aguapé da Pampulha. O fascismo, o nazifascismo. Beleza assim? Então tá.
Eu vou falar então de outras participações. Eu já comecei falando de uma delas. Os Estados Unidos inicialmente não estavam na guerra, pelo menos não oficialmente, porque desde o início da guerra, os Estados Unidos já estão fornecendo material. Você sabe que uma guerra sai cara, né? Material, capital. A indústria norte-americana que vivia a Grande Depressão vai se reerguer às custas da Segunda Guerra. A gente já conversou sobre isso quando a gente falou do New Deal, você lembra? Lembra, não? A gente falou assim, olha, quando teve a crise de 29 e os Estados Unidos quebraram, o presidente Roosevelt fez um plano econômico lá, um plano que previa obras públicas, seguridade social, chamado New Deal, baseado nas ideias do Keynes, no keynesianismo. E o New Deal entra para a história com a fama de que reergueu os Estados Unidos. Mas a gente lá falou mal. A gente falou assim, foi nada o New Deal. O New Deal amenizou. Mas quem livrou os Estados Unidos da Grande Depressão foi a Segunda Guerra, porque aí a Europa destrói de novo e eles vão ter que reerguer a Europa e isso vai fazer o quê? Um boom do capitalismo. É isso aí. Então, olha, os Estados Unidos entram nessa guerra já no final, né? Claro, você, né, estava no banco de reserva, entrar na guerra aos 45 do segundo tempo é entrar descansado, com a saúde boa, dá para desequilibrar bastante a guerra. Vandinho, foi assim na Primeira Guerra também, né? Isso, foi assim na Primeira Guerra também. Os Estados Unidos entraram lá no finalzinho e desequilibraram a guerra. Aqui é a mesma coisa. Bom, os Estados Unidos entraram nessa guerra porque o Japão, que era expansionista, imperialista, estava expandindo-se pelo Pacífico, trombou lá com uma ilha havaiana onde tinha uma base norte-americana e meteu fogo na ilha. É o ataque a Pearl Harbor. Lembra disso? Dá uma olhadinha aí em Pearl Harbor. Os Estados Unidos tiveram uma base militar arrasada. E aí a opinião pública disse, olha, tem que declarar guerra ao Japão. Declarando guerra ao Japão, declara as forças do eixo. E aí os Estados Unidos oficialmente entraram na guerra. Bom, assim como a gente fez lá na Primeira Guerra, é útil falar um pouco aqui de Brasil, né? Então me dá licença porque eu vou entrar em história do Brasil. Tá legal? Claro que quando você está lá estudando Getúlio Vargas, volta a isso aí. Era o Vargas que governava, né, Mandinho? Na época da Segunda Guerra, sim. E a cúpula do governo de Getúlio estava dividida em relação a quem apoiar e quem não apoiar. Oswaldo Aranha, ministro das Relações Exteriores, por exemplo, era a favor de apoiar os aliados. Já Góes Monteiro, ministro da Guerra, e Filinto Miller, o chefe da Polícia Especial de Vargas, eram abertamente fãs de Hitler e Mussolini. Mas isso aí era uma certa estratégia do Vargas. Mostrar uma ambiguidade, não sei se vou, não sei se não vou, para valorizar o passe, sabe? Sabe aquela tua colega que você chama pro churrasco e ela fica, eu não sei se vou, tá doida pra ir. Mas pra só valorizar o passe, né, cara? Pra todo mundo ficar dizendo, vamos lá, fulana, vamos lá. Tem gente que é carente, né? O Vargas era carente. Carente de quê? De investimentos. Ele estava, ó, o Vargas, raposa velha. O Vargas estava esperando quem desse mais. E aí, os Estados Unidos ofereceram capital para ele começar a fabricar o aço, tecnologia, e ele vai fundar a CSN em troca de entrar do lado dos aliados. Então, quase todo mundo elogia essa estratégia do Getúlio. Olha, do ponto de vista estratégico, foi bom, porque ele deu uma valorizada no passe aí e pôde arrancar coisa boa. Mas ele vai quebrar a cara, porque não adianta ele entrar do lado dos aliados, porque o coração dele a gente conhece, bate de forma e compasso em hinos fascistas, né? Então ele vai quebrar a cara porque ao final da Segunda Guerra você vai ver o regime de Vargas, a ditadura de Vargas, vai cair aqui no Brasil. Maravilha, Vandinho. Olha, o que fez o Brasil entrar na guerra foi o bombardeio de um navio brasileiro, que estava na costa do Egito. Curiosamente, o navio Taubaté, lá na Primeira Guerra, era um navio alemão, que os brasileiros confiscaram, repintaram, botaram outro nome, era um navio alemão, e ele foi metralhado. Os alemães passaram de avião, jogaram bombas, as bombas não acertaram, eles metralharam e acabou matando um oficial brasileiro. Mesmo com o Brasil erguendo a bandeira branca, o Brasil era neutro. Pois é, os alemães fizeram isso aí e o Brasil, então, entrou ao lado dos aliados. Bom, pelo menos foi essa história que chegou à opinião pública, ok? Vandinho, a participação do Brasil foi através da Força Expedicionária Brasileira, não foi? Sim. A Força Expedicionária Brasileira
tinha a difícil tarefa de mobilizar 100 mil soldados para mandar para combater na Europa. Só conseguiu reunir 25 mil e pouco, porque a maioria não sabia sequer operar uma bússola, ler um mapa, muito analfabeto, muita gente desnutrida. E aí, você já viu, né? Foi lá a galera lutar na Europa. A gente não sabe exatamente quantos brasileiros morreram porque os números divergem demais. Você pode julgar aí, igual eu fiz, tentando pesquisar para apresentar um número decente, mas é engraçado pra caramba. Tem site falando em 400 e pouco, tem livro falando em 600 e pouco, tem livro que fala, não, 400 e pouco morreram em terra, 600 e pouco morreram no mar, tal. Então aí eu encontrei algumas fontes falando 1.000 e poucos, tal. Eu somei, fiz o meu cálculo, tirei a média, 9 fora raiz quadrada, dá uns 1.064, mas você não tem que preocupar com o número, correto? Beleza. Esses soldados combateram no finalzinho da guerra, durante 239 dias. É muito importante a vitória deles na batalha em Monte Castello, lá na Itália. Eles não lutaram na Alemanha, eles lutaram na Itália. E há duas grandes versões correntes sobre essa participação. Uma versão mais ufanista, exalta os feitos da FEB, diz que o Brasil foi definitivo para a vitória, e uma versão mais vira-lata, sabe aquele complexo de vira-lata que brasileiro tem, tudo que do Brasil é ruim, que aí gosta de dizer que os nossos soldados eram muito mal preparados. Realmente, os europeus tiveram que fazer campanha do agasalho, pra você ver. Mas isso é tipo brasileiro, não é? A gente vai pra viagem e lá descobre que não levou pijama, não levou a escova de dente. Excursão de escola, não é verdade? E a gente sabe como é, porque a gente é professor aí, amigo. A gente vai pra excursão da escola, lá a menina começa, eu não trouxe meu remédio que eu tomo todo dia. O cara reclama que, eu não trouxe cueca. Eu já vi gente que esqueceu a mala. Esqueci a mala no carro do meu pai, como é que faz agora? Vandim sempre responde, reza, filho, reza. Então, os brasileiros não estavam preparados para o inverno europeu, tudo bem. Vandim, eu fico com a versão ufanista ou com essa versão mais assim, que esculacha os soldados brasileiros? Eu acho que Buda tem razão, o caminho quase sempre é o meio termo, né? Nem tão definitivo assim, mas também nem tão desmerecido assim. Maravilha? Olha, quando esses soldados, que alguns apelidaram de pracinhas, porque lembravam guardas de praça. Antigamente nas praças tinha um carinha, um guardinha, nem armado andava, com um apito. A menina começava a dar um beijo mais caliente no namorado. O cara botava o pé no banco. Então, há uma versão aí de que eram os pracinhas da febre. Acabou virando até um apelido carinhoso. Quando eles voltaram, Getúlio, que era ditador, já viu, né? Ficou morrendo de ciúme e decretou silêncio. Depois de recebê-los com papel picado em uma festa, falou que eles não podiam mais dar declaração pública e deu uma baixada no ânimo dos caras, porque Getúlio tinha muito medo de qualquer foco de oposição ao seu regime, como todo ditador tem, né? Bom, existe uma história pitoresca de alguns críticos da época que diziam, olha, o Brasil teve esse navio bombardeado em 1941, nós já estamos em 44, até hoje ele não mandou soldado, não vai mandar nunca. É mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil mandar soldados para a guerra. Por isso que quando os soldados foram para a guerra, eles adotaram como um emblema a cobra fumando. Beleza? Bom, eu quero caminhar para o final, encerrando dizendo assim, fique atento, porque houve resistências, nem todas elas computadas pela história. Por exemplo, tem casos de judeus que refugiaram-se na floresta em meio de pântanos e 1.200 judeus chegaram a matar 400 oficiais nazistas sem ser descobertos. Maravilha. O caso dos partigiani, os que participavam da partigiana, a resistência italiana, os partisanos. A música agora, Bella Ciao, que era um hino já lá da unificação da Itália, foi retomado na Primeira Guerra e retomado na Segunda também. E Bella Ciao é um hino de resistência hoje ao fascismo, não é? Quando o fascismo está tão aí em evidência, ler um pouquinho sobre os partigiani é importante, porque é uma resistência ao fascismo italiano. Quero também destacar Charles de Gaulle, um francês que comandou do exílio uma rede de resistência na França, os maquis. Maqui é tipo maquiagem, sabe assim? Maqui é uma vegetação rasteira. E quando lá na França tem uma expressão que quando você quer entrar meio despistado, você maqui, você meio que deita na grama e passa despercebido. Então, o Charles de Gaulle, que hoje dá nome a um dos aeroportos lá de Paris, o maior deles, Charles de Gaulle, ele
ele vai lá do exílio usando as ondas de rádio e faz transmissões para a França dizendo, cara, você que está aí na cidade tal, ó, tem um grupo de oficiais nazistas acampados numa escola, envenena a caixa d'água. Ó, você que está aí na região tal, sabe a ferrovia assim? Eu tenho informação de que vai passar um comboio nazista aí, desparafusa o trilho do trem para descarrilhar esse trem. Então, tem muita gente que resistiu. E muita gente que colaborou. Por exemplo, um grande problema ético, um grande embaraço, é o fato de que alguns judeus em campos de concentração, em troca de algumas semanas a mais de vida, aceitavam fazer o papel de guardas, eram os capos, e costumavam ser muito cruéis. Isso é um grande embaraço. Bom, e tem o regime de Vichy, na França. Um grupo de militares, liderado por um marechal chamado Henri Pétain, negocia a paz com Hitler. Hitler ocupou a França, né? E esse grupo consegue ir para o sul da França e montar um governo neutro que Hitler respeitou. Então isso é uma ferida aberta na história da França, porque é quase que consenso que Pétain traiu a pátria. E esses caras então são chamados de colaboracionistas do regime de Vichy, porque eles colaboraram com os nazistas. Alguns suavizam dizendo, olha, não é bem assim. O Hitler invadiria a França de qualquer jeito, o Pétain conseguiu negociar e salvou a vida de muita gente. Bom, história você já viu, né? Tem sempre múltiplos olhares, múltiplas versões. Ó, vamos ficando por aqui, hoje a aula foi até comprida. Força na peruca, que nós estamos precisando. Ah, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração aí, deixa o seu like aí, inscreva-se.